Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao Eterno, glória ao nome do Senhor pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, porque o seu amor dura para sempre. Aleluia! Que meu coração nesta manhã e o teu coração queime de amor por Deus, queime de amor pela presença do Senhor, porque Ele é bom e Ele tem feito maravilhas. Aleluia. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Hoje é dia 19 de abril de 2024. E o Senhor, Ele tem uma palavra para os nossos corações. Nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor. Nós precisamos deixar que a presença do Senhor controle nossa vida, controle nossas emoções, controle nossos sentimentos e pensamentos. Quando nós temos uma vida na presença do Senhor, uma vida pautada na palavra, nós passamos a ter equilíbrio, domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito. E quando o ser humano ele é tomado pela presença do Espírito Santo, as coisas fluem. O homem passa a ter a domínio também, não só da sua vida, mas das coisas ao redor, ao seu redor. O homem também pode manejar bem os problemas, as adversidades, por conta da presença do Senhor. Por isso que é importante o ser humano ele carregar a presença e a glória de Deus na sua vida, porque além de preencher o vazio, o ser humano será capaz de lidar com diversas situações contrárias que sobrevêm para tentar de alguma forma paralisar, abater, angustiar. Então a Bíblia Sagrada nos dá ferramentas para que nós possamos, em Deus, sermos vitoriosos. Ok? Então essa palavra que se encontra em Êxodo capítulo 16 é uma palavra que tocou muito ao meu coração, porque mostra muito a respeito do cuidado, da fidelidade, da paciência do Criador para com o seu povo Israel. Então nós vamos ler aqui versículos que vão realmente relatar a grandeza do Todo-Poderoso, o poder, a glória, a majestade. E não tem nada melhor do que a Bíblia Sagrada no que concerne a conhecer a Deus. Se nós quisermos conhecer o caráter, a grandeza, o poder e a glória do Criador, nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor, porque na Bíblia está registrado, estão registrados os benfeitos do Senhor. Na Bíblia está registrado a grandeza, a glória, a majestade, o domínio do Criador. Então nós somos impactados com a sua presença quando de fato, de verdade, nós nos interessamos em buscar a face do Senhor por intermédio da sua palavra. No capítulo 16 do livro de Êxodo, diz a palavra do Senhor: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós estávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés:
eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Respondeu-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que os israelitas eles puderam juntar muito pão, puderam juntar muito pães, e esses pães que serviam para alimentar o povo de Israel não era um pão qualquer, era um pão que a Bíblia vai dizer mais na frente que o sabor era como se fosse bolo de mel. E o pão era branco, branquíssimo. O pão ele era branco como uma semente Ele vai falar aqui que o pão ele era branco como uma semente e que era como um bolo de mel. Mesmo com tantas maravilhas ali no deserto, o povo de Israel, eles murmuravam, era um povo de dura cerviz, a Bíblia vai dizer, e por conta dessa dureza de coração, a gente vai ver mais na frente que o povo de Israel sofreu muito, eles sofreram muito mesmo por conta da ingratidão, e atrasaram as promessas do Senhor. Tanto que mais à frente a Bíblia vai dizer que eles comeram pão por 40 dias até chegarem às fronteiras de Canaã. Mas as promessas do Senhor, elas são grandiosas, e o povo de Israel poderia experimentar algo muito maior, muito grandioso, muito mais esplêndido, mais glorioso da parte de Deus, se não fosse a dureza de coração. Nós vimos que o evento que antecede este milagre no qual Deus fez descer maná do céu. Maná foi o nome que o povo de Israel atribuiu a essa benfeitura do Senhor. Quando o Senhor derrama pão do céu para alimentar o seu povo pelas manhãs, o povo de Israel chama de maná. Então esse maná
que descia do céu é um milagre vivo no meio do deserto. O povo de Israel tinha sido liberto das mãos de Faraó, os quais estavam, o povo o qual estava cativo, um povo que estava encarcerado, escravizados pelas mãos de Faraó, e o Senhor, com a sua bondade, através de Moisés e Arão, conduziram o povo, para o Mar Vermelho, e lá no Mar Vermelho o Senhor destruiu a todo o exército de Faraó, com seus carros, com toda a sua força, com toda a sua ira. Eles foram destruídos, reduzidos a pó, enquanto o povo de Israel passou a pé seco. A Bíblia diz que o Senhor fez 2 colunas de água, uma para a esquerda e outra para a direita, e o povo passou a pé enxuto. Mesmo com essas maravilhas, o povo de Israel se mostrava murmurador, e isso atrasou o que Deus realmente tinha para o povo de Israel. E nós vamos perceber também que, mesmo em meio ao deserto, o que parecia ser morte, o Senhor trouxe a providência para o povo de Israel. A Bíblia diz que o Senhor se manifestou, a sua glória estava manifestada em uma nuvem, e pela manhã o povo de Israel encontrou como um vale, um orvalho, e aquele orvalho, aquilo que o povo de Israel pôde contemplar naquela manhã era a provisão de Deus, era um maná preparado, era um pão diferente, não era um pão desse que nós estamos acostumados a ingerir, que compramos na padaria. Não, era um pão que a Bíblia diz que tinha sabor de bolo de mel. Era um pão alvo, era um pão fresco, era um pão que o homem não tem a capacidade de produzir. Veio diretamente do céu. O céu veio abençoar aquele povo. E a Bíblia diz que também caiu. O Senhor fez um milagre para que eles recebessem também da parte do Senhor pela tarde, comessem carne. Então, vemos mais à frente que o Senhor também ordenou a Moisés tocar a rocha, e eles puderam também beber água, porque fluiu água da rocha. O que eu quero dizer, o que a palavra do Senhor quer dizer para o meu coração e para o teu coração, é de que mesmo no meio do vale, no meio do deserto, ainda existe bênção. Deus faz brotar uma bênção. Deus faz brotar vida e provisão, mesmo no vale, mesmo no deserto. Deserto que significa escassez, que significa prova. Deserto esse que significa solidão. Mas com Deus o deserto ele vira bênção. Quem poderia pensar que em meio ao deserto um maná poderia descer para alimentar o povo? Quem poderia imaginar que em meio ao deserto o povo se fartaria de carne? Quem poderia imaginar que em meio ao deserto fluiriam águas de uma rocha? Assim é o Todo-Poderoso. Talvez você esteja enfrentando um deserto, mas é melhor enfrentar o deserto com o Criador do que enfrentar o deserto só. Neste caso, o deserto que o povo de Israel estava enfrentando era um deserto que o próprio Deus os conduziu. Ou seja, o povo de Israel deveria se comportar de uma maneira totalmente contrária, porque se Deus estava conduzindo o povo ao deserto, significa dizer que Deus tinha o controle de toda a situação e de que eles não iam perecer, porque coisas grandiosas lá atrás o Senhor já tinha feito e o povo tinha experimentado. Então foi uma incredulidade muito grande da parte do povo de Israel. Foi uma incredulidade
Foi uma falta de gratidão e de reconhecimento muito grande. Se não fosse a misericórdia do Senhor, a graça, eu acredito que aquele povo poderia ser fulminado vivo no piscar de olhos. E Deus, Ele tem misericórdia, Ele vem tendo misericórdia de mim e de ti a cada dia, porque Ele é paciente, o seu amor dura para sempre. O Senhor espera de nós um coração contrito, um coração quebrantado, porque Ele está disposto a sarar a terra do nosso coração. A gente vai ver que o Senhor ordenou ao povo de Israel recolherem o mantimento, os pães, o alimento somente 6 dias, porque Deus havia separado o 7º dia para o povo descansar em consagração. E a Bíblia vai dizer que ainda alguns foram ousados e tentaram buscar o alimento no 7º dia, mas quando foram não encontraram nada, sendo que a ordem é que o Senhor mandou no dia 6º recolherem o suficiente para ficarem 2 dias, já que não poderiam ir ao sábado. Então o povo era ganancioso. Deus dava uma ordem e o povo queria ir além do que Deus ordenara. Então Moisés se irou muito também, se irou muito com o povo, porque uma lei era lançada e o povo quebrava, uma ordem era lançada e o povo não cumpria. Mas mesmo assim, a Bíblia nos revela através desse capítulo que a misericórdia do Senhor e a graça acompanhavam o povo de Israel. E eu me perguntava: Senhor, por que o povo de Israel agia assim? E até onde vai a misericórdia do Senhor? Porque o nosso Deus, Ele é um fogo consumidor. Quem poderá subsistir diante da presença do Senhor? Quem poderá manter-se de pé diante da presença do Senhor? Se Ele muda tudo no piscar de olhos, se ele é capaz de abrir o mar vermelho, de mandar o maná do céu, de abater a fúria do inimigo, quem poderá resistir ao poder do Senhor? Ninguém. Então é revelada também nesta passagem o poder e a glória de Deus, a misericórdia, a graça, a fidelidade, o controle de Deus também é revelado nesta passagem. É muito forte, irmãos. Este capítulo 16, se nós olharmos com detalhe, é um capítulo que vem recheado do poder e da glória e da majestade do Senhor para com seu povo. E através de uma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, Deus prometeu e não poderia voltar atrás, de que a geração vindoura, de que a descendência de Abraão, Isaque e Jacó seria abençoada e de que se estenderia ao longo dos anos, ao longo das gerações, que o nome do Senhor seria glorificado no meio desse povo e de que a sua semente seria mantida na terra. E nós vemos que até os dias de hoje, mesmo em meio a guerras, mas o povo de Israel permanece na terra. E tudo isso que está acontecendo com o povo de Israel são promessas, são cumprimentos bíblicos para um tempo determinado que a Bíblia já reservou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, assim como você pôde experimentar, provar aqui na Bíblia que o Senhor agiu com graça e misericórdia, com provisão, receba essa palavra. Seja grato ao Senhor. Não duvide do controle de Deus na sua vida. Talvez o deserto tenha lhe assolado, mas creia que o Senhor está no controle e que Ele fará o maná cair do céu. Porque é melhor ser guiado pelo Espírito ao deserto do que ser levado ao deserto pelo pecado. Existem 2 tipos de pecado, de deserto, perdão. O deserto que o Espírito Santo te conduz
e o deserto que o pecado te conduz. O deserto que Deus te conduz é garantido pelo Senhor. O deserto o qual nós somos conduzidos pelo Espírito do Senhor é um deserto em que nós podemos descansar. É padecer, ser provado, mas ter o controle de que Deus trará a provisão e de que Deus está cuidando e de que não irá morrer. Este é o deserto o qual Deus conduz o seu povo para sermos provados, aperfeiçoados. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito e Jesus foi provado. Jesus, ele de certa forma naquele deserto, ele padeceu no corpo físico, porém o seu espírito estava conectado com o Pai e ele era abastecido por Deus. No espírito ele manteve a sua fidelidade, ele não pereceu, ele recebeu do Senhor o sustento, porque Jesus estava em condição humana também ali naquele deserto. Foi sujeito à fome e à sede, porém foi sustentado pela presença do Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, não pense que esse deserto que você está passando é para a morte. O deserto que o pecado nos leva é um deserto que ele não é garantido, né? De fato, se nós estivermos em desobediência, passaremos um deserto muito grande e poderemos até morrer. Se não clamarmos a Deus, se não pedirmos graça e misericórdia. Porém, quando o Senhor nos conduz, às vezes nós estamos fazendo tudo certo, mas estamos vivendo um deserto espiritual, um deserto financeiro, e às vezes nos perguntamos: Senhor, por quê? O que está acontecendo? Eu vou morrer? Porém, este deserto é para aperfeiçoar. Jó era temente ao Senhor, e olha o que aconteceu com Jó. Muitos ao seu redor, muitos amigos de Jó, muitas pessoas que viram o estado de Jó, atribuíram a Jó pecado. Porém, Jó era temente a Deus. A Bíblia diz que ele se desviava do mal. E olha ao ponto que Jó chegou, ao ponto de perder seus bens, seus filhos, sua saúde foi comprometida. Mas Jó, ele foi conduzido a um deserto porque o Senhor quis. Foi Deus que permitiu Jó passar por tudo aquilo. E a gente vai ver que Jó não morreu. E que quando passou pelo deserto, Deus viu a fidelidade, a integridade de Jó, mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantas angústias, a tanto sofrimento, mas se manteve de pé diante do Senhor. E Deus triplicou, multiplicou tudo que Jó havia perdido. Essa é a prova do crente, meu irmão. Essa é a prova do crente. O deserto conduzido por Deus não significa morte. Se Deus te conduziu para o deserto, descansa. Veja que aqui no capítulo 16 de Êxodo, Deus trouxe provisão. Deus de forma alguma iria manifestar a sua glória. Deus de forma alguma iria pegar o seu povo, tomar das mãos de Faraó para deixar o povo morrer no deserto. Seria ilógico. Seria algo inimaginável. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. Infelizmente, a nossa incredulidade, o nosso medo, por conta da nossa carne, o medo de sofrer, o medo de morrer, isso nos atrapalha, porque não segue a lógica do céu. A lógica do céu, ela é totalmente inversa à lógica terrena. Para ganhar é necessário perder.
Para viver é necessário morrer. Para ser o primeiro é necessário ser o último. Para ser o maior é necessário ser o menor. Para ganhar é necessário perder. Então, o povo de Israel saiu do Egito, porém o Egito ainda estava no povo de Israel. Eles ainda eram vaidosos, eles ainda eram materialistas, eles ainda criam somente no que viam, eles ainda não tinham compreendido quem era Deus, o que Deus estava fazendo e para onde iriam. É por isso que eles sofreram, é por isso que não alcançaram a promessa de entrar na terra de Canaã. É por isso que viveram ali em 40 anos, rodando em círculo, porque não ouviram a voz do Criador. Mas minha palavra, a palavra do Senhor, a palavra que eu venho por intermédio de Deus neste dia, a palavra do Senhor para o meu coração e o teu coração é: descansa nas promessas do Senhor, descansa na direção do Todo-Poderoso. Não pense jamais que esse deserto irá lhe destruir. Não pense jamais que Deus vai te abandonar no deserto, porque o deserto é para provar caráter, o deserto é para aperfeiçoar, o deserto